Olá, turma. Hoje teremos nossa última aula, então, de Formação Econômica do Brasil, a qual se encerra finalizando a economia de transição para um sistema industrial do século XX, ao discutir o processo de deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira, o qual deixa de ser o setor agroexportador, baseado no café, e passa a ser, então, o setor industrial, baseado na manufatura e no consumo do mercado interno. Como foi discutido na aula passada, a conjuntura existente para esse processo de transição foi a crise financeira ocorrida nos Estados Unidos, que ensejou também a crise do setor cafeeiro. Foram ser utilizados alguns mecanismos de defesa do café, mas que tiveram como consequência uma queda no nosso coeficiente de importação, ou seja, a importação dos produtos manufaturados que o Brasil fazia se tornaram mais cara, e ao mesmo tempo se manteve o nível de renda do setor agroexportador e o efeito multiplicador desse setor para as demais atividades econômicas internas do país. Decorrente disso, o que o Furtado vai observar, e é o que a gente discutirá hoje, é que essa renda acaba se voltando para a compra de produtos realizados aqui dentro do Brasil, dando início ao chamado processo de substituição de importações, onde aos poucos o Brasil ele passa a produzir bens que antes ele meramente importava. E isso enseja o chamado processo de industrialização da economia brasileira, o qual não se refere unicamente a existir indústria, porque já havia alguns setores industriais, algumas fábricas no Brasil decorrentes da renda do café ainda no século XIX. O processo de industrialização, a qual será discutido na aula de hoje, ele diz respeito à indústria passar a ser o principal motor do desenvolvimento da economia brasileira. É ela que vai ser o setor dinâmico da nossa economia. Então, a indústria e o setor urbano. Então, entrando na estrutura da aula, ela vai cobrir dois capítulos da formação econômica do Brasil, os capítulos 31 e 32. O capítulo 31 vai discutir os mecanismos de defesa e a crise de 29. E o capítulo 32, eles focam especificamente no deslocamento do centro dinâmico. Então, no capítulo 31, Celso Furtado começa discutindo os mecanismos de defesa do café. Ele vai observar que o preço do café decorrente da crise de 29 caiu em torno de 60%. E a crise externa e o fim do sistema de conversibilidade do padrão ouro levaram a uma desvalorização da moeda de 40%. Logo, boa parte das perdas elas puderam ser socializadas, porque por um lado, inicialmente é uma queda no lucro dos cafeicultores, mas com a desvalorização da moeda, eles conseguem recuperar boa parte do valor perdido e, como consequência, quem acaba sendo onerado é o resto da sociedade, que vai ter que, com uma moeda desvalorizada, importar bens mais caros e, com isso, aumentar seu custo de vida. Abaixo do preço, aumentou o volume do café vendido em 25% de 29 a 37. Então, apesar de se ter uma queda do seu preço internacional, se pôde aumentar a sua venda. Contudo, esse aumento da venda, ele estimulava o reinvestimento dos cafeicultores, protegidos pelo convênio de Taubaté e pelo sistema de compras de governo, e que faziam com que a produção do café crescesse mais
do que a sua demanda internacional, que tinha uma característica de ser uma demanda inelástica. Então, sobrava uma boa parte do café que não podia ser vendido. A produção prevista inicialmente para os 10 anos a partir de 29 excedia a capacidade de absorção dos mercados. E a recuperação dos preços dos produtos primários em 34 e 35 não afetou o preço do café, que continuou deprimido. Então, por um lado, durante 10 anos, a produção do café excedia sua demanda e, ao mesmo tempo, o seu nível de preço se manteve num patamar baixo internacionalmente, diferente de outros bens de commodity, bens primários, como os minérios de ferro, que tiveram e o cobre, que tiveram seu preço internacional recuperado mesmo durante a depressão. Então, qual que foi a saída, né? Foi o governo atuar a partir da desvalorização cambial e das suas compras, né? Da compra dos estoques de café. Mas aqui, diga-se de passagem, inicialmente, como a produção não cessava, o governo ele foi acumulando muito café e chegou a um determinado ponto em que esse café não seria vendido em nenhum momento, não havia demanda para isso. A saída encontrada foi a compra do café para realizar a sua queima. Então, ao invés de estocar, o governo queimava parte do café comprado. E esse processo, por mais que se possa pensar que é irracional, ele tinha uma importância no sentido de permitir que o nível de produção continuasse, que o emprego continuasse e que a renda gerada no setor agroexportador também continuasse. Porque a opção que se colocava era: olha, já que tem um excesso de café, ou se abandona a produção, se abandona os cafezais. Mas ao se fazer isso, o grande problema não é a perda do café em si, que ia estragar, enfim, mas a queda da lucratividade dos cafeicultores e, por consequência, do salário dos trabalhadores. Então, isso deprimiria muito mais a economia do que se o governo se endividasse comprando café para jogar no mar ou queimar. Então, ao garantir preços mínimos de compra remuneradores para a grande maioria dos produtores de café, por mais louco que isso possa parecer à primeira vista, estava-se na realidade mantendo o nível de emprego na economia exportadora e indiretamente nos setores produtores ligados ao mercado interno. Ao evitar-se uma contração de grandes proporções na renda monetária do setor exportador, reduziam-se proporcionalmente os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais setores da economia. Então, o governo, ao se endividar para comprar esse excesso de produção, mesmo que para destruir depois, ele estava garantindo um determinado patamar de nível de emprego na sociedade e mitigando os efeitos da crise internacional aqui. Por isso, o Furtado ele vai observar que esse tipo de medida era uma política contracíclica keynesiana realizada antes mesmo do Keynes ter escrito a teoria geral. E ademais disso, o resultado é que a economia brasileira ela conseguiu sair da crise de 29 mais rápido que a maior parte das economias capitalistas ocidentais, inclusive que os Estados Unidos. Então, esse é um fenômeno realizado pelas políticas de defesa do café. Tá? Então, trazendo aqui um exemplo numérico disso, vamos supor que o setor agroexportador tem um efeito multiplicador de renda igual a 3. Tá? Então, uma redução de R$1 na renda gerada das exportações significa uma redução de 3 na renda total da sociedade. E daí vamos supor que além do setor agroexportador hajam mais dois setores. Hajam dois setores, o setor autônomo com 40% e o setor exportador 20% com um efeito direto. Tá? Então a gente tem os setores, um setor ligado ao setor
produção do café e que realiza atividades complementares a ele, representando 20% das atividades econômicas e da renda nacional, e um setor autônomo que não depende necessariamente diretamente da renda do café, e representando 40% da renda nacional. Então, com isso, o Furtado supõe 4 cenários. No primeiro deles, a gente tem o setor exportador, com uma renda originária dele de 20, o setor influenciado pelo setor exportador, gerando uma renda de 40, e o setor autônomo com outros 40. No total, a gente tem uma renda total de 100. Aí vem o primeiro cenário, supondo uma queda de 50% no preço do café, mas a quantidade vendida internacionalmente se mantém estável. Com isso, a renda no setor exportador cai para 10, o setor influenciado também cai pela metade, cai para 20, e o setor autônomo não se altera. Então, a renda total do país cai para 70. No terceiro cenário, supõe-se uma queda de 50% no preço, mais um aumento, né, uma elevação da venda desse produto em 20%. Então, com isso, no setor exportador, ele vai cair lá dos 20 iniciais para 12. O setor influenciado de 40 cai para 24. E o setor autônomo permanece com seus 40. Então, dá um total de 76 de renda nacional. No cenário 4, a gente tem uma queda de 25% do preço do café e é uma queda também na quantidade vendida pela metade. Então, o setor exportador aqui vai cair para 7,5, 7,5. O setor influenciado pelo setor exportador cai para 15 e o setor autônomo continua em 40. Então, a renda total cairia de 100, que é o valor inicial, para 62,5. Tá? Furtado, ele vai observar que desses 4 cenários, o Brasil foi aproximadamente o cenário 3, onde a gente tem uma queda do preço em 50%, mas uma elevação da venda do produto. Então, a gente tem uma queda na renda total, mas que não é tão grave quanto se tivesse caído a venda, a quantidade vendida e o nível de preço. Tá? A redução da renda no Brasil entre 29 e o ponto mais baixo da crise, que foi lá em 33, foi entre 25% e 30%. Nos Estados Unidos, essa redução ela foi de 50%, então foi maior ainda do que no Brasil. E o Furtado ele observa que isso só foi possível evitar por causa das políticas adotadas pelo governo, tanto pela desvalorização cambial, quanto pela política de defesa do café através das compras de governo e do convênio de Taubaté. Então, ele aponta que estava se seguindo de maneira inconsciente uma política keynesiana, né, com características de política anticíclica, né, ou contracíclica, mas sem ter intenção, né, de maneira não intencional. Quais os resultados disso inicialmente para o nível de investimento na economia brasileira? Foram de que os investimentos em 29, que eram de 2,3 milhões de contos de réis, eles caíram para 0,3 milhões de contos de réis. Contudo, se a gente considerar contabilmente que o investimento ele também é composto pelos estoques de bens, vai ter uma mudança, porque por um lado essa queda drástica ela gera um grande potencial de desemprego. Porém, o governo acumulou um valor de 1 milhão de contos de réis em café, que tiveram o mesmo efeito de investimento, como se estivesse gerando produção efetiva ou compra de bens de capital. Então isso fez com que houve uma queda no emprego, mas não foi tão grande quanto seria se não tivesse realizado essa compra. Então a queda no investimento, portanto, foi de 1 milhão e não de 2 milhões de contos de réis. O resultado que o Furtado aponta
é que o Brasil ele saiu rapidamente da Grande Depressão, mais rápido do que os Estados Unidos, por exemplo. E a defesa do café, que foi o principal ponto que levou a essa saída, era simplesmente subproduto da defesa dos interesses dos cafeeiros, dos cafeicultores. Então, não é que eles tinham um interesse de fato, defender a renda nacional e manter o emprego. Eles estavam buscando manter sua taxa de lucro e se utilizando os mecanismos do governo para realizar esse tipo de política. Contudo, ao fazer isso, eles acabaram produzindo como efeito uma política que favoreceu o resto da economia. E qual que é o ponto central disso? É que além de evitar uma queda tão drástica da economia comparada aos Estados Unidos, como houve uma desvalorização do cambial e houve ao mesmo tempo, nesse período, uma queda no comércio internacional e na maior parte dos países com aumento do protecionismo, isso teve um efeito muito forte na geração da produção interna de bens manufaturados, provocando o que o Furtado chama de deslocamento do centro dinâmico. Tá? Então, o Furtado afirma que se a acumulação de estoques ela tivesse sido financiada com empréstimos externos, ao invés de compras do governo, não se teria gerado um grande estímulo ao mercado interno. Porém, como foi financiado com expansão de crédito, houve um importante estímulo ao mercado interno, que passou a ser o centro dinâmico da economia. E agora a gente vai ver por que essa distinção que o Furtado faz, olhando em 5 cenários possíveis. Tá? Então, a gente vai ter 5 cenários para a economia brasileira. A primeira delas é como ficaria a renda nacional sem a ocorrência da crise. Cenário 2 é com crise e sem atuação das compras do governo. O cenário 3 é com crise, com compra pelo governo via financiamento externo, tomando empréstimo com bancos internacionais. Cenário 4 é com crise, com compra pelo governo via expansão de crédito, um caso extremo. E o cenário 5 é o mais próximo do que o que foi efetivamente feito, que é com crise e com compra pelo governo via expansão de crédito. Tá? Então, no primeiro cenário, a gente tem lá, não tem crise, a gente tem o setor exportador gerando 1 milhão de toneladas de café, com um câmbio, uma taxa de câmbio de R$1 para $1, 1 por 1. Então, vende 1 milhão para o consumidor estrangeiro, esse consumidor estrangeiro paga em dólares, deposita lá nos bancos. Tá? Ao mesmo tempo, esse 1 milhão ele tem um efeito multiplicador no resto da economia, gerando uma renda total da sociedade de 3 milhões de reais. Desses 3 milhões de reais, 2 milhões são gastos com o mercado interno e 1 milhão com demanda por importações. Então, a demanda por importações vai demandar uma troca de reais por dólares. Tá? Esses dólares vão ser gastos lá com o produtor estrangeiro, que recebe 1 milhão e devolve para a economia produtos importados. Isso mantendo um coeficiente de importação de 1/3, que era a realidade brasileira à época. Tá? Então, com isso, a gente tem uma renda total da sociedade de 3 milhões. Tá? Sendo 2 milhões ficando aqui e 1 milhão sendo remetido para o exterior, mas voltando em forma de produto. Agora é um cenário em que tem a crise, né? Então vai cair o preço do produto, tá? E vai cair a quantidade vendida, tá? E sem alteração da taxa de câmbio e sem compras do governo, mas mantendo o mesmo coeficiente de importação. Então o exportador agora ele vai vender 1 milhão de toneladas, 1 milhão de toneladas, dessas 500 mil vai para o consumidor estrangeiro, né, com o preço de 0,5
toneladas, né? 0,5 dólares por tonelada. Desses, 250 vão entrar nos bancos. Dos outros 250, né, dos 500 mil gerados pelo preço internacional, 250 vão entrar na sociedade, vão ter um efeito multiplicador por 3, então vai gerar uma renda total da sociedade de 750 mil reais. Desses 750 mil, 500 mil vai para o mercado interno e os outros 250 mil vão para a demanda por importações. Essa demanda entra nos bancos, vai para o produtor estrangeiro que devolve produtos. Então, qual que é o resultado na nossa economia? É que gera uma renda total da sociedade de 750 mil reais. Está sendo só 500 mil gastos internamente, o resto com produtos estrangeiros. Então, vocês veem que é uma queda brutal, é uma queda de vai para um quarto do que era no cenário anterior, né? Sem crise. Agora vamos supor que ocorreu essa crise e agora o governo vai atuar, só que ele vai atuar se endividando, pegando empréstimo no exterior. Então a gente tem 1 milhão de toneladas de café que vão representar agora. Ele vai vender o preço, ele vai atuar de modo a primeiramente pegar 500 mil toneladas desse café e vai vender uma parte para o consumidor estrangeiro e outra parte para o governo. Então, metade vai para o governo através do convênio de Taubaté e o governo vai queimar. Só que para financiar isso, o governo faz uma nota promissória com o banco estrangeiro, recebe 500 mil dólares, ele compra o café e queima, tá? E pega esses 500 mil dólares, vai ter que devolver lá para o Banco Nacional, tá? Pagar em dívida, tá? Em juros. Os outros 1 milhão de reais decorrentes da venda de café para o exportador vão ter efeito multiplicador, vão manter a renda total da sociedade em 3 milhões, 2 milhões vão para o mercado interno, mantendo esse coeficiente de importação, a gente tem uma demanda por importações de 1 milhão, que vão virar produtos estrangeiros e vão entrar na economia brasileira. Então, nesse cenário, o resultado houve um aumento da renda total da sociedade, dessa renda total, se manteve a renda total antes da crise, dessa 2 milhões ficou com o mercado interno, 1 milhão foi gasto em produtos estrangeiros e o governo se endividou. Agora, supondo que em vez do governo tomar empréstimos estrangeiros, agora ele vai fazer expansão de crédito, tá? Então, o problema dele não pegar nenhum tipo de empréstimo, e aqui é o caso extremo, ele vai vai se fechar totalmente e não vai se relacionar com o mercado estrangeiro de maneira nenhuma. Então, o governo ele compra 1 milhão de toneladas de café, toda a produção de café, e queima tudo. Devolve 1 milhão de reais, esse 1 milhão tem um efeito multiplicador de 3, gera 3 milhões de reais, esses 3 milhões vão para o mercado interno, que vendem os produtos para a sociedade. Como a economia está fechada, não tem demanda por importações, não tem produtor estrangeiro. O coeficiente de importação é zero. Qual que é o problema disso? É que na prática não existe país que produza todos os bens que ele consome. Então, nesses cenários, a gente teria um efeito máximo em que se reteria uma renda muito elevada, né? Os 3 milhões iniciais, mas todos ficariam com a renda nacional. Não teria venda desses, né, uma remessa desse valor para o exterior. Mas como eu disse, isso tem um impacto que é não ter acesso a determinados bens, né? Por isso que ele não se converge com o que foi a realidade. Então a realidade é o cenário 5, em que tem crise, o governo faz compras via expansão de crédito. Então, num primeiro momento,
a gente vai atuar com a taxa de câmbio inicial. Então vai estar lá o exportador com 1 milhão de toneladas, vai vender 500 mil toneladas, metade para o governo, que vai comprar e queimar, outras 500 e vai pagar 500 mil reais para os exportadores. O exportador também vai vender para o consumidor estrangeiro, que, né, mantendo aqui o preço inicial, vai devolver 500 mil toneladas para os bancos, que vão devolver para o exportador. O exportador pega 1 milhão, né, e esse 1 milhão vai ter um efeito multiplicador de 3. O renda total da sociedade vai para 3 milhões, 2 milhões vão ser gastos com o mercado interno, 1 milhão vai ser demandado por importações. Tá? Só que o que acontece inicialmente com essa taxa de câmbio, há uma escassez de divisa dada a taxa de câmbio de 1 para 1. Né? É uma taxa de câmbio muito alta. Logo, os bancos eles passam a cobrar mais pelo dólar. Ou seja, né, esse cenário inicial, eles vão fazer com que ocorra uma desvalorização da moeda nacional. Então, com a desvalorização, a taxa de câmbio ela vai mudar de 1 para 1,5, vai se desvalorizar, tá? Então, agora 1 dólar compra 1,5 real, tá? E desvalorizando até o ponto que o dólar esteja caro o suficiente para convencer parte da demanda por importados a voltar para o mercado interno. Então, o que vai acontecer? Nesse cenário, o exportador lá vendeu parte para o governo, recebeu uma parte, vendeu parte para o consumidor estrangeiro, recebeu lá outra parte, vai receber, vai ter um multiplicador de 3, a renda total vai para 3 milhões, só que agora, como a gente está com o câmbio mais desvalorizado, o coeficiente de importação vai cair de 0,33 para 0,25. Então, em vez de gastar 2 milhões no mercado interno, agora vai se gastar 2 milhões e 250. Em vez de gastar 1 milhão com importações, agora vai ser só 750 mil. Desses 750 mil, ele vai comprar lá com o banco, e esse dinheiro vai ser utilizado com o produtor estrangeiro, voltando em forma de produto. Tá? Então, qual que é a saída aqui? O resultado disso decorrente foi que se manteve a importação, então se manteve a oferta de bens, que alguns desses são essenciais para o bem-estar da sociedade, mas também para a expansão do processo produtivo, e se teve uma renda mais alta do que no cenário anterior, né, com a manutenção de 2 milhões e 250 mil com o mercado interno. Só que ainda uma parcela da demanda por produtos que antes eram importados se mantém, e essa demanda vai estimular o desenvolvimento de atividades internas no país que substituam produtos que antes eram importados. Então vai se começar pela substituição de produtos de consumo mais básico, né, mais simples de serem feitos, e com o tempo vai havendo uma substituição de produtos mais complexos até chegar em bens de capital. Então, o Furtado vai observar que ao manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de investimento que o setor exportador. E cria-se, em consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira, que era a preponderância do setor ligado ao mercado interno. E isso é o que ele vai chamar de deslocamento do centro dinâmico, porque o dinamismo da economia deixa de ser o setor agroexportador, que foi o setor principal da economia brasileira desde a colônia, e passa a ser agora a demanda interna, o mercado interno. Então, os novos investimentos eles não iam mais para o café, eles iam para o setor manufatureiro. Parte migrou para outros bens agrícolas, como algodão, e outra parte para o setor industrial. Com isso, o setor industrial
teve uma queda na produção de só 10% após 29 e em 33 já havia se recuperado totalmente. E no primeiro momento houve um aproveitamento da capacidade produtiva instalada durante a década de 20. Então o que acontece? Inicialmente foi possível aumentar o nível de produção porque já havia capital, já havia indústria instalada aqui, né? Mas tinha capital ocioso porque a gente importava mais produtos do mercado internacional. Ao diminuir a importação, essa capacidade ociosa foi utilizada e permitiu a expansão da produção do Brasil sem gerar uma necessidade de grandes importações de bens de capital. Depois de 33, aí se passa a ter uma necessidade maior de importação desse tipo de equipamento para poder continuar o processo de industrialização. O Furtado observa que foi possível comprar equipamento de segunda mão devido aos efeitos da Grande Depressão nos países desenvolvidos, o que também barateou o processo de industrialização e criou-se condições para o surgimento de uma indústria de bens de capitais interno. Normalmente, esse é um passo muito difícil para ser dado por um país subdesenvolvido, lembrando lá toda aquela ideia que a gente viu na aula 2, de que os países subdesenvolvidos eles não têm o controle da tecnologia, né? A capacidade e a capacidade de importar do Brasil não se recuperou totalmente nos anos 30. E o Furtado ele vai notar que quando a situação mundial melhorasse e o país voltasse a exportar, a moeda tenderia a se valorizar novamente, o que poria em risco o setor industrial externo. Ele nota que dali por diante o governo teria que tentar influenciar os movimentos na taxa de câmbio, o que significou uma importante mudança na economia brasileira. Ao começar a concorrer os dois setores, as modificações na taxa cambial passaram a ter repercussão demasiado sérias para que fossem abandonadas as contingências do momento. Tá? Então, o que acontece? Inicialmente, se há o setor que passa a dinamizar e empregar a maior parte da população, passa a ser esse setor industrial, né, que o Furtado vai chamar de como deslocamento do centro dinâmico, e sendo o principal responsável pela geração de renda. Mas ele dependia de alguns fatores, entre eles a importação de máquinas, né, e para isso precisava de uma taxa de câmbio favorável. O que acaba resultando é que nos períodos posteriores, mesmo após a passagem da crise da Grande Depressão, os governos brasileiros eles vão continuar mantendo uma política de taxa de câmbio desvalorizada para estimular esses setores. A ponto, aqui vocês não é o centro dessa disciplina, mas na disciplina de economia brasileira, vocês vão ver que no governo Vargas foi adotado, por exemplo, mecanismos como a Instrução 70 da SUMOC, o qual estabelecia taxas de câmbio múltipla. Essa taxa de câmbio múltipla tinha a seguinte lógica, olha, para os produtos que a gente quer exportar, a gente vai adotar uma moeda nacional mais desvalorizada, porque eles ficam mais baratos. Então, isso estimula a exportação. E para os produtos que a gente quer importar, né, para continuar o processo de industrialização, a gente vai estipular uma taxa de câmbio, né, artificial mais cara, né, mais valorizada. Então, isso vai baratear a compra desses produtos. Isso, evidentemente, é um mecanismo que hoje em dia não é mais permitido pela Organização Mundial do Comércio, mas que na época era uma prática possível e que não só o Brasil, mas outras economias também se utilizavam. Então, isso chama taxas de câmbio múltiplo. Tá? Há um debate dentro da literatura em que se discute até que ponto esse deslocamento centrodinâmico ele foi intencional ou não. O Furtado, na obra dele, ele vai colocar que o processo de industrialização ele foi feito de maneira não intencional. Na verdade, foi essa busca do governo para defender os interesses do café que acabou criando os meios possíveis para o surgimento da indústria, pelo menos o surgimento não, mas o desenvolvimento industrial de maneira mais articulada com o resto da sociedade brasileira.
Mas há outros autores que vão colocar que não, que houve intenção, e para isso um autor destacado nesse sentido é o Fonseca, né, o Pedro César Dutra Fonseca, que destaca na sua tese que durante o período do governo Vargas, ele sempre mostrou um interesse em desenvolver a economia brasileira através da industrialização. Então, esse tipo de medida não ia só para um sentido de ter sido por acaso, mas sim havia uma intenção de estimular a indústria através desses mecanismos. Então, foi intencional. Outro ponto que se coloca, que é uma crítica à formação econômica do Brasil, é até que ponto efetivamente houve uma industrialização por causa da crise de 29. Então tem um autor que é o Pelais, que faz a crítica mais famosa, que procura trazer análises empíricas, porém com conotações políticas contrárias à atuação do Estado, em que dizia que, na verdade, o processo da crise de 29 e as políticas de desvalorização cambial e de defesa do café, elas atrasaram a industrialização brasileira, ao invés de estimular. Então, ele vai dizer que a recuperação econômica do Brasil na década de 30 não foi tão rápida e a crise não foi tão pequena quanto o Furtado coloca. Né? O Brasil não teria sido tão diferente dos Estados Unidos. Então, no Furtado é colocado que a queda do PIB teria sido de 25%, Peláez vai dizer que não, foi de 41%. E parte substancial da recuperação se deve ao crescimento das exportações do algodão, e não foi uma ruptura com a teoria das vantagens comparativas. Então, a ideia central do Peláez é discutir também a vocação econômica do Brasil. Né? Ele é um dos defensores de que o Brasil ele tem uma vocação agrária e que o rumo do desenvolvimento brasileiro tem que ser ligado meramente ao setor agroexportador e deixar a indústria de lado. Se ela tiver condições de se desenvolver, ela vai se desenvolver sozinha, sem apoio do Estado. Ele também vai dizer que a defesa do café foi financiada com empréstimos externos e impostos sobre a venda do café, né? De maneira que não houve intervenção heterodoxa do governo brasileiro e o Estado não fugiu aos preceitos do orçamento equilibrado e manteve sua ortodoxia monetária. Ou seja, ele vai apresentar uma análise que é totalmente contrária ao que o Furtado defende na obra dele. O ponto central que daí ele vai colocar, vai redundar disso, é dizer, olha, que já havia indústria antes de 30. Todas essas políticas elas não foram a causa da industrialização brasileira. Diferente do Furtado, que vai dizer que a industrialização ela se dá em grande medida por causa da crise de 29 como resposta a ela, né, com a economia se voltando ao mercado interno. Depois, essa crítica do Peláez, ela é principal, crítica feita à época, mas que é muito também debatida na literatura. E em 75, né, um trabalho do Versiani e Versiani, que é marido e mulher, eles discutem essa celeuma entre o Peláez e o Furtado e vão observar o seguinte ponto. Eles vão dizer que até 1930 o Peláez está certo em relação à indústria. Ele vai dizer que eles vão apontar que antes da ocorrência da crise houve um crescimento da indústria, né? Houve um crescimento do setor industrial com a compra de bens de capital, com a instalação de novos setores, com a instalação de novas fábricas. Contudo, a partir da crise de 29, quem está certo é o Furtado, onde não há necessariamente um crescimento inicial da indústria em si, do tamanho dela, mas cresceu a produção. Então, antes havia muita capacidade produtiva que não era utilizada, com a crise a produção industrial aumentou. E daí depois, com os estímulos do governo, isso ensejou ainda a expansão, né, e mudança estrutural da economia brasileira baseada no setor industrial. Tá? Então, o ponto central aqui que a gente vai ver, para resumir a obra do Furtado, que vocês viram,
ao longo desse semestre é que durante boa parte da história do Brasil, ele teve uma característica, né, nossa economia, de ser uma economia agroexportadora, né, exportando bens primários que com muita volatilidade, e isso fazia com que a economia ela tivesse muito mais dependente do mercado internacional e da volatilidade de preço dele, fazendo com que frequentemente a economia brasileira entrasse em fases de crise, né? O Furtado ele vai apontar que a partir do final do século XIX se começa a entrar num processo de endogenização do desenvolvimento, no qual a principal mola do crescimento não é mais o mercado internacional, mas passa a ser as demandas internas. Isso vai se dar primeiramente com o processo do desenvolvimento do mercado de trabalho assalariado, né, tanto a partir da abolição da escravatura, né, e quanto, embora destacando que a população negra ela não foi totalmente incorporada a esse processo, foi marginalizada no mercado de trabalho, né, e substituída pela entrada de imigrantes. E por outro lado, através da industrialização que foi decorrente para o Furtado de políticas não intencionais para a industrialização, mas que tinham um interesse em defender a renda do café. Então, o Estado, ao tomar criar políticas anticíclicas de defesa da renda do café, a fim de manter o nível de emprego interno, causou efeitos multiplicadores de renda dentro da economia que estimularam o surgimento do setor e o desenvolvimento do setor industrial e de certas atividades econômicas a fim de substituir os produtos que antes eram importados. Então isso vai estabelecer a primeira etapa de um modelo de desenvolvimento econômico que vai marcar o Brasil ao longo do século XX, particularmente do período de 30 até o início dos anos 80, que é o chamado processo de substituição de importações, que vocês vão estudar no próximo semestre na disciplina de Economia Brasileira, certo? Então, com isso, a gente encerra essa disciplina. Bons estudos e eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Até mais.